Olá, eu sou Thales Rogério, professor de História e Filosofia aqui do canal, e na nossa aula de hoje nós estaremos desenvolvendo o tema autoritarismo na Península Ibérica. Quero apenas lembrar que esse vídeo será o complemento do primeiro que nós fizemos, cujo tema é a crise dos anos 1920 e a ascensão do nazifascismo. Gostaria de convidá-los a assistir esse primeiro vídeo para compreender o de agora. E deixarei para a consulta dos senhores e das senhoras o link nessa descrição. Vamos ao tema. Na Europa e em outras partes do mundo, o fascismo italiano e o nazismo alemão serviram de inspiração e modelo para movimentos políticos direitistas e para regimes autoritários que não apenas reprimiram seus opositores, como chegaram a estabelecer uma organização corporativa do Estado. No final dos anos de 1920 até a década de 30, regimes autoritários desse gênero foram implantados tanto em Portugal como também na Espanha e só começaram a desaparecer em meados de 1970. Em Portugal, esse regime recebe o nome de salazarismo, que é uma alusão ao estadista português Antônio de Oliveira Salazar. Na Espanha, fica conhecido como franquismo, por referência ao seu líder, o general Francisco Franco. No caso da Espanha, o golpe militar que acabou sendo fracassado daria origem a uma guerra civil entre os anos de 1936 e 1939. Com isso, o salazarismo em Portugal, que foi fruto de uma república portuguesa proclamada em 1910, o novo regime não conseguia solucionar os sérios problemas de ordem socioeconômica, como o desemprego e a difícil situação que os trabalhadores, tanto da zona urbana quanto da zona rural, estavam enfrentando. Isso contribuiu para que ocorresse um golpe militar em 1926, que encerrou a experiência da República Parlamentarista. Nos anos de 1926 e 1928, o grau de insatisfação da sociedade cresceu e criou dimensões totalmente fora do controle. A agitação e confronto levou a elite portuguesa a apoiar as propostas ditatoriais e de forte cunho nacionalista e antissocialista do governo proposto pelo general Antônio Carmona. Participante do movimento militar de 1926, Antônio Carmona tornou-se o primeiro-ministro nesse mesmo ano e indicou para ministro da Fazenda um homem chamado Antônio de Oliveira Salazar. Inspirado no modelo fascista na Itália proposto por Benito Mussolini, Salazar adotou medidas favoráveis aos representantes do capital e estes apoiaram, nos anos de 1932, a sua ascensão ao cargo de primeiro-ministro. Nos anos de 1933, Salazar ortogou aos portugueses uma constituição de natureza totalmente fascista, iniciando uma nova fase política no país, denominada Estado Novo. Inicia-se assim uma das mais longas ditaduras do século XX, que chegaria ao fim em abril de 1974. Com a disposição do sucessor de Salazar, Marcelo Caetano, derrubado por um movimento militar conhecido como a Revolução dos Cravos. Já o franquismo na Espanha, que foi fruto também de uma proclamação da República Espanhola em 1931, enfrentou uma série de perturbações políticas. Até 1934, o poder esteve nas mãos da esquerda, que foi sucedida por um governo controlado pela direita. As eleições de 1936 reconduziram ao poder a Frente Popular, que seria uma coligação formada por socialistas, que eram grupos republicanos e comunistas. Graças à aliança de trabalhadores organizadas por todo o país, a vitória da esquerda provocou uma reação muito violenta, de caráter terrorista, dos grupos de direita e extrema-direita contra o governo eleito. Em julho de 1936, um grupo de generais simpatizantes do fascismo, dentre eles Francisco Franco, Gonçalo de Lhama, Emílio Mola e José Sanjurjo,
tentou dar um golpe de Estado e derrubou o governo republicano. Os golpistas tinham o apoio do bloco conservador, que se estendia dos monarquistas aos fascistas de Falange, uma facção política conservadora. Porém, milícias, improvisada pelos trabalhadores e demais setores populares, conseguiram resistir, dando tempo para que as tropas republicanas se organizassem. O golpe militar transformou-se numa guerra civil que se estendeu por 3 anos. A Espanha acaba sendo dividida entre 2 campos políticos militares. De um lado estavam as milícias de trabalhadores e os setores do exército leal à República e aos governos eleitos. Do outro, os milicianos monarquistas e fascistas e os militares golpistas que controlavam a maioria do exército. O bloco republicano tinha o apoio da França, da União Soviética e das brigadas internacionais compostas por militantes antifascistas do mundo inteiro. Os golpistas, que chamavam a si próprios de nacionalistas, eram apoiados pelo governo salazarista de Portugal, tinha também o apoio de Hitler e de Benito Mussolini. Em abril de 1937, a Força Aérea Alemã bombardeou a cidade de Guernica, com o objetivo de testar a eficiência dos equipamentos alemães e apoiar os fascistas na guerra. A Guerra Civil chega ao fim em março de 1939 com a vitória dos nacionalistas do general Franco, que governou o país até 1975. Já o Japão, que foi fruto da modernização do século XIX, quando houve a Revolução de Meiji, promoveu a industrialização do país e, a partir daí, veio o expansionismo em busca de mercados consumidores e matérias-primas, que foi bruscamente interrompido pela queda da Bolsa de 1929. Como consequência, os mercados estrangeiros do Japão reduziram-se de maneira totalmente absoluta, desencadeando em uma grave crise. O conjunto despertou nos japoneses um sentimento nacionalista exagerado, estimulando os militaristas ultranacionalistas a tomarem o poder e consolidar um regime político de caráter autoritário influenciado pelos nazifascistas. Para atender às necessidades da economia japonesa, os militares conceberam o projeto de se apoderar de uma vasta parcela do território chinês. Exércitos tiveram êxito, mas ao preço do envolvimento japonês num conflito de longa duração que se estende até meados de 1930 até 1945. O Japão, ao final dos anos de 1930, apresentava-se ao mundo uma nação forte e determinada a manter uma ampla hegemonia na Ásia, especialmente que se referia ao território que ocupava a China. Seus dirigentes consideravam a União Soviética a grande rival em termos de hegemonia ao Extremo Oriente. Assim, nos anos de 1936, o governo japonês assina um pacto com a Alemanha, chamado Pacto de Antikomintern, e isto contra a influência da União Soviética. O pacto conta com a união da Itália anos mais tarde, e isso contribui para a formação das alianças que se consolida no início do segundo conflito de âmbito mundial, que nós conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. Esse foi mais um resumo de história. Quero aqui agradecer a presença de todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que assim nós possamos alcançar todos aqueles que não têm acesso à informação. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.